Quando nós da comunidade internacional passamos a acompanhar a política chinesa, nos deparamos com diferentes conceitos, como as 4 consciências, as 4 convicções, as 2 defesas, a tríplice representatividade, dentre outros. Mas afinal, o que eles significam? Meu nome é Cíntia Lucena, faço parte do grupo de estudos sobre China da Universidade de Brasília e hoje eu estou aqui no YouTube da Embaixada para fazer uma indicação de leitura para você que também quer compreender o funcionamento e os passos para o socialismo de características chinesas. Leia o volume 3 do livro A Governança da China. Após o sucesso dos volumes 1 e 2 do livro A Governança da China, tanto com o público doméstico quanto com o do exterior, o Partido Comunista da China disponibilizou o volume 3 da coleção de discursos, pronunciamentos e mensagens oficiais do presidente da China, Xi Jinping. Neste volume, podemos conferir a experiência do presidente chinês de governança da nova era e os desafios para manter-se fiel às aspirações iniciais do partido de revitalização nacional através do socialismo com características chinesas. Com 726 páginas, o volume 3 divide, em ordem cronológica, cerca de 92 documentos assinados pelo presidente Xi Jinping entre 18 de outubro de 2017 e 13 de janeiro de 2020. É muito interessante analisar as expectativas para esse período e verificar, do ponto de vista atual, a resiliência da China para seguir suas diretrizes de governança, mesmo com o advento da pandemia da Covid-19. Apesar de serem documentos oficiais, engana-se quem pensa que o livro é uma leitura difícil ou maçante. Para facilitar a leitura dinâmica, os discursos do presidente chinês são divididos por temática e contam com notas explicativas e fotografias de momentos históricos. São diversos os temas tratados no livro, mas destacarei aqui 5 pontos centrais abordados no volume 3 para que vocês considerem a leitura deste volume. 1. As bases teóricas e práticas do socialismo com características chinesas. O comunismo é o objetivo final do socialismo com características chinesas. Para tal, o Partido Comunista da China possui como orientação política e teórica o marxismo-leninismo, o pensamento de Mao Zedong, a teoria de Deng Xiaoping, o pensamento de tríplice representatividade e o conceito científico de desenvolvimento. Mao Zedong trouxe grandes contribuições, uma vez que sintetizou seu pensamento a partir das experiências práticas revolucionárias na China. Por sua vez, Deng Xiaoping trouxe respostas e caminhos para uma série de questões básicas quanto à construção de um socialismo na China dentro de um contexto de atraso econômico e social. Além disso, o partido segue o princípio da tríplice representatividade, que determina que o Partido Comunista da China deve representar sempre a tendência do desenvolvimento das forças produtivas avançadas na China, o rumo do desenvolvimento da cultura avançada da China e os interesses fundamentais da esmagadora maioria da população chinesa. Quando tratado do conceito de desenvolvimento, o partido considera-o baseado nos interesses do povo em primeiro lugar e na busca do desenvolvimento integral, sustentável e coordenado através de uma abordagem holística. Uma questão muito interessante é a valorização da cultura no processo de formação política, uma vez que Xi Jinping menciona que a cultura constitui a alma de um país e de uma nação, sendo fundamental para promover a prosperidade cultural socialista. É também por isso que no Planejamento Global 5 em 1, promovido pela China desde 2012, o planejamento integral do socialismo com características chinesas abrange 5 setores: econômico, político, cultural, social e ecocivilização. Por fim, Xi Jinping define de forma objetiva e clara os 14 princípios fundamentais que adotados para defender e desenvolver o socialismo com características chinesas. São eles: 1. Garantir a liderança do partido em todos os trabalhos, persistir na abordagem centrada no povo, continuar a aprofundar integralmente a reforma. 4. Persistir no novo conceito de desenvolvimento. 5. Garantir a posição do povo como dono do país. 6. Persistir na administração integral do país conforme a lei. 7. Promover valores chaves dos socialistas. 8. Garantir e melhorar o bem-estar do povo no processo de desenvolvimento. 9. Promover a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. 10. Persistir na visão holística sobre a segurança nacional. 11. Defender a liderança absoluta do partido sobre as Forças Armadas. 12. Persistir no princípio de um país, 2 sistemas e promover a reunificação da pátria. 13. Impulsionar a criação de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. E 14. Administrar integral e rigorosamente o partido.
O segundo tópico é o equilíbrio entre o bem-estar do povo e o desenvolvimento. Xi Jinping afirma que o principal desafio na sociedade chinesa é a lacuna entre o desenvolvimento desequilibrado e inadequado e a crescente expectativa do povo por uma vida melhor. Dessa forma, o desenvolvimento na China deve ser aprimorado em múltiplas áreas, como saúde, trabalho, educação e renda, para não só suprir necessidades básicas das pessoas, como também melhorar a qualidade de vida para promover o desenvolvimento integral humano, a prosperidade comum de todo o povo e a democracia socialista chinesa. Povo é uma palavra extensamente repetida no volume, onde Xi pontua que o partido deve sempre respirar o mesmo ar que o povo e compartilhar com ele da mesma sorte. As ações do governo chinês devem buscar a saúde, felicidade e o bem-estar do povo chinês, uma vez que o povo é o dono do país. O terceiro tópico seria a contínua promoção das 4 consciências, as 4 convicções e as 2 defesas. Visando a liderança centrada e unificada, Xi reforça em diferentes discursos a importância dos quadros do partido, especialmente os de alto escalão, promoverem as 4 consciências, as 4 convicções e as 2 defesas. As 4 consciências tratam de manter o alto grau de consonância com o Comitê Central em pensamentos, política e ação, defender resolutamente a sua autoridade e a sua liderança centralizada e unificada, assim como colocar em prática, com inabalável perseverança, as suas decisões e os planos em todos os trabalhos, sem negligenciar nada, nem recorrer a truques ou manobras mesquinhas. Portanto, aderir à correta direção política, seguir a liderança política do partido, reforçar as bases políticas e criar um saudável ecossistema político são fundamentais. Ao mesmo tempo, as 4 convicções dizem respeito ao caminho, à teoria, ao sistema e à cultura do socialismo com características chinesas. As 2 defesas referem-se à defesa da posição central do secretário-geral Xi Jinping no Comitê Central do Partido Comunista da China e em todo o partido, e à defesa da autoridade deste comitê e sua liderança centralizada e unificada. O quarto ponto que eu quis trazer aqui foi a abertura da China ao mundo. Ao contrário de um falso senso comum enraizado na mídia ocidental que coloca a China como um país fechado, podemos atestar de maneira teórica e prática sua abertura ao mundo. Como o próprio presidente Xi Jinping afirmou, a porta da China não vai se fechar e estará cada vez mais aberta para trazer maiores contribuições para a humanidade e um mundo mais aberto, limpo, inclusivo e bonito para todos. Afinal, a China acredita em um futuro compartilhado. Como alguns exemplos dessa abertura citados pelo presidente nos discursos do volume 3 estão a Iniciativa Cinturão e Rota, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a Zona Econômica Especial de Hainan, entre outros. Ainda, a China apoia o G20, a APEC, a Organização de Cooperação de Xangai, os BRICS, entre outros mecanismos na construção de um sistema de governança global mais justo e razoável. Outro ponto que chama a atenção é a postura diplomática do país, que aplica a política independente de paz, respeita o direito de outros povos de escolher o seu próprio caminho de desenvolvimento e salvaguarda a equidade e justiça internacionais, ao mesmo tempo em que se opõe à imposição da própria verdade aos demais, à intervenção nos assuntos internos alheios e à lei da selva. Conforme atesta o presidente, a China não buscará, de jeito nenhum, o seu desenvolvimento sacrificando os interesses dos demais países, mas também não desistirá dos próprios direitos e interesses legítimos. Outro ponto é a harmonia entre a humanidade e a natureza. Este ponto é uma das minhas partes favoritas deste livro. Em diferentes discursos, o presidente Xi Jinping é imperativo ao demonstrar que águas limpas e montanhas verdes são tão valiosas quanto ouro e prata. Para atingirmos uma ecossivilização e harmonia entre a humanidade e a natureza, é necessário aplicar leis rigorosas de proteção ambiental, políticas de reflorestamento e poupar o uso de recursos para que a natureza possa se reabilitar. É dito que devemos proteger o ecoambiente como protegemos nossos próprios olhos e cuidar do meio ambiente como cuidamos da nossa própria vida. E demonstrado como preservar a natureza é também um caminho de garantir um lar bonito para todos. Estes foram 5 pontos de destaques que separei sobre o volume 3 do livro A Governança da China. Qual deles você achou mais interessante? Lembrando que é importante ler o livro na íntegra para compreender como se dará a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, por meio do socialismo com características chinesas.
Ah, lembrando também que o G-China resenhou os volumes 1 e 2 do livro aqui no canal da Embaixada da China. Não deixe de conferir.